Ministerio movido pelo amor, pois por causa da grande tribulação e angústia do coração, escrevi para eles com muitas lágrimas, não que possam ficar contristados, mas que possam saber o quanto eu os amo. Ao nos emergirmos no estudo da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, observamos que o apóstolo está muito interessado no bem-estar da igreja. Embora nunca tenha sido fácil seguir os caminhos de Elohim neste mundo pecaminoso, no primeiro século declarar-se cristão podia causar serias dificuldades. Paulo prepara a igreja para enfrentar essas dificuldades, tanto internas quanto externas, e as ensina a formar un corpo unido en amor altruista. Con esas dicas podemos aprender o a ser ojero de vida para vida. O consolo de Elohim nosso sofrimento. Elohim nos conforta en todos os nosos sofrimentos, para que también possamos confortar os que sofrem, dándoles o mesmo conforto que nos deu. 2 Coríntios e epístola na qual Paulo fala mais abundantemente sobre a conforto. A igreja estava passando por um momento difícil e a carta anterior de Paulo aos havia mergulhado em um estado de tristeza, mas essa tristeza era segundo Elohim até o arrependimento. Então Paulo não quer que essa tristeza os domine, mas sim que seja confortado. Ele mesmo havia passado por tempos em que sua própria vida esteve em risco e ficou desanimado, mas de Elohim o confortou e agora ele passa ele conforto para a igreja. Santidade e sinceridade no ministério. Para nos arasaw da satisfação e o testemunho da nossa consciência, nós nos comportamos no mundo e especialmente entre vocês com a santidade e sinceridade que vem de Elohim. Nossa conduta não se conforma à sabedoria humana, mas fraca de Elohim. Algumas pessoas desprezavam Paulo acusando o de ser fraco ou indeciso. Por essa razão e para que seu conselho fosse recebido e aceito, era necessário que o apóstolo se defendesse contra tais acusações. Como homem, ele se considerava uma coisa pequena, mas pela graça de Elohim, ele podia se orgulhar de ter a consciência tranquila. Ele e seus colaboradores podiam afirmar com confiança que sua conduta era sagrada e sincera, tanto dentro quanto fora dela. Por essa razão, os escritos de Paulo estavam livres de tincoes ocultas. Eu esperava que essas cartas fossem lidas e compreendidas nesse contexto de santidade e sinceridade, ou seja, escritas por amor a elas, buscando apenas o bem delas. Comporte-se bem, mas invoco Elohim como testemunha sobre minha alma, que por ser indulgente a voces ainda não passei para Corinto. Em sua primeira carta, Paulo informou os coríntios sobre o itinerário que planejava seguir. E uma carta posterior, ele informou que os visitaria 2 vezes. No entanto, ele havia mudado seus planos e decidiu não fazer aquela primeira visita. Essas mudanças levaram alguns a crítica do por ser instável a hesitante porque ele havia mudado. A presença de Paulo em Corinto parecia necessária devido aos problemas da mas aposição que ele encontraria envolvia confronto que ele queria evitar por causa do grande amor que tinha por eles. Perdão é restauração, e a quem perdoas eu também perdoo, pois o que perdoe, se perdoe alguma coisa, pois por você na presença da Messiah. Enquanto Paulo seguia para Troas, Tito foi para Corinto. De Troas, Paulo foi para a Macedônia, mas ele sentia grande pesar por Tito não tê-lo encontrado em Troas para lhe dar notícias sobre a igreja corintia. Logo depois, Tito finalmente encontrou Paulo na Macedônia. Ele contou como a igreja reagiu muito favoravelmente às advertências do apóstolo.
Dos puntos que precisaban resolver estaba relacionado a disciplina eclesiástica en obediencia ao apostolo, a parte infratora foi ofendida e a parte ofensora aquito a repreensão. Agora Paulo pede que demos o próximo passo para a restauração o perfume de Messiah, pues para Elohim somos doce aromas de Messiah nos que son salvos y nos que perecen, comentando como Elohim abrió a puerta para que Evangelio puso pregado con suceso en Troas. Paulo explode en un grito de louvor e victoria, mas gracias a Elohim que nos guía siempre en triunfo en Messiah Yeshua, y por medio de nos manifiesta en todos los lugares o aroma do seu conhecimento. Como cheiro onipresente a conhecimento de Messiah chega a toda alma para os Messiah Coríntios, assim como para nós esse odor é para a vida eterna. No entanto, para aqueles que rejeitam o chamado e quero de morte, focando na responsabilidade que isso implica, Paulo afirma que a mensagem deve ser transmitida com sinceridade, sem buscar nenhum benefício pessoal, mas a salvação dos ouvintes. Esse fiel mensageiro Tito le trouxe a boa notícia de que uma mudança maravilhosa havia ocorrido entre os crentes coríntios. Muitos aceitarão a instrução da carta de Paulo e se arrependerão de seus pecados. A vida que levavam agora não era mais uma crítica ao cristianismo, mas exercia uma influência poderosa em favor da piedade prática, que o arrependimento produzido pela influência da graça divina no coração leva a confissão e ao abandono do pecado. Tais foram os primeiros frutos que o apóstolo declarou terem sido vistos na vida dos crentes coríntios.